Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma entrevista. É um partido que tem as suas bases no Concelho de Santa Cruz, onde é poder na autarquia há cerca de uma dezena de anos. Na Assembleia Regional já teve 5 deputados. Na legislatura que agora está a chegar ao fim, tem um grupo parlamentar composto por 3 deputados. Elvio Sousa é de novo o cabeça de lista deste partido. Aceitou naturalmente o desafio para este combate eleitoral. Elvio Sousa, muito boa noite. Obrigado por ter acedido a este convite da RTP. Pergunto-lhe se a situação interna, com o presidente do partido que entretanto se demitiu, o Filipe Sousa, como sabemos, Sr. Irmão, se as coisas já estão resolvidas. Muito bem. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Gil Rosa pelo convite, dar boa noite a todos os madeirenses e porto-santenses, em especial os nossos imigrantes, também que nos acompanham e que, grande pena nossa, não podem manifestar o seu direito de voto nestas eleições regionais, e também agradecer e felicitar todos os candidatos neste ato eleitoral, que é o ato de democracia, e agradecer também todas as mensagens de felicitação por ter aceito mais este desafio. É a terceira vez que eu concorro às eleições regionais e agradeço todas as mensagens que me foram enviadas. Bom, em relação à situação do JPP, eu, com muito agrado, fico satisfeito que a situação já está normalizada e eu não estou brigado com a família ou com o Filipe. São situações, até para as pessoas nos entenderem em casa, que, eventualmente, em organizações de pessoas, das famílias, nas associações, nos movimentos e nos partidos, há pequenos e médios problemas que têm que ser resolvidos. Mas eu fico satisfeito por estar a situação positivamente resolvida. A minha missão neste momento, e a missão que os madeirenses se depositarem confiança em mim e na minha equipa para as regionais, é falar dos problemas que afetam os madeirenses e a falar de soluções, nomeadamente para a questão que é agora um desafio importante, que é para as situações da saúde, que tem sido um tema... Já lá iremos a essa questão, só para clarificar... E, sobretudo, para a habitação neste momento, porque preocupa-me muito situações dramáticas, e eu já lhe passo a palavra, mas já lá é só para esclarecer esta questão inicial relacionada com o Filipe Sousa, no fundo, um partido como o JPP, é um partido jovem, não é? Que já tive 5 deputados, agora tem 3, tem uma Câmara Municipal, tem um ativo político que é reconhecido, que é o Filipe Sousa, e a questão que se calhar muitas pessoas se colocam é como é que um partido se pode dar ao luxo de deixar de fora o seu principal ativo político. Sim, eu, continuando o que estava a dizer, eu não me esqueço, o problema da habitação é um problema que afeta sobretudo... Sousa, se calhar é melhor irmos por partes. É melhor responder a minha pergunta. Mas eu já respondo. Essa questão vamos abordá-la mais à frente. Sim, mas eu gostaria só de terminar. O problema da habitação afeta muitos jovens casais, e esse também é um dos temas fundamentais neste momento. Em relação à situação do Filipe, é como lhe referi, a situação está normalizada, o meu mano nunca foi candidato a eleições regionais, tal como ele próprio advertiu, e fico satisfeito nós estarmos todos juntos neste momento. Mas aqui queriam colocá-lo em 5º lugar, e de resto essa foi a razão para ele bater com a porta. Não podemos esquecer o seguinte, não acreditemos em tudo, com todo o respeito pelos órgãos de comunicação social, em tudo aquilo que vem nos jornais ou nos diários. O 5º lugar chegou a ser público. Eu já tive a oportunidade de dizer isso às pessoas este domingo no Concelho de Santa Cruz, porque levantaram-se muitos boatos que não correspondem à verdade. E com isso ponho um ponto final. Mas nada melhor do que um momento destes para esclarecermos essa questão. Mas é isso que eu acabei de dizer. Mas a questão que lhe coloquei foi, no fundo, um ativo político desta envergadura, como é o Filipe Sousa, vai ficar de fora, digamos assim, desta campanha eleitoral? Ou conta com Filipe Sousa para as vossas iniciativas? O Filipe já esclareceu isso à RTP, eu só recordo. Nós contamos com o Filipe e contamos com todos. Mas a verdade é que no domingo passado, na reentrée que fizeram em Santana, que reuniram mais de 200 militantes, salvo erro, não estava lá Filipe Sousa. Pois, não quer dizer que não possa estar noutras situações, não é? Mas é estranho, num momento destes do partido, não estar lá, embora seja um presidente missionário, não é? Supostamente ele apresentou a demissão. Não, eu penso que não é estranho. Estranho é se não tivéssemos militantes ativos e autarcas que estiveram lá todos presentes, se não estivessem presentes. Como é que o Elvio Sousa está a gerir esta questão? Por exemplo, na Câmara de Santa Cruz, nós sabemos que existem vereadores que continuam muito ativos, nomeadamente nas redes sociais, muito críticos em relação à postura do partido eu digo e à forma seguinte, como o partido geriu isto.
com críticas, como sabe, dirigidas a si, dirigidas a todo o grupo parlamentar, acusando-os de serem, digamos assim, terem feito um saneamento, de estarem ali pelos tachos. No fundo, aquelas críticas que normalmente se ouve falar em relação a outros partidos. Olha, a minha filha, perdão-me os telespectadores, há dias eu estava a preparar, precisamente alguns tópicos para esta entrevista, e eu disse: Camila, com 9 anos, o que é que tu achas que é uma característica de liderança? Ela já sabia o que era um líder, não é? E então ela fez-me um desenho e escreveu o seguinte: ser líder é plantar pessoas. Isto diz tudo. Nós estamos nesta vida para convergir e não divergir. E eu quero dizer aqui aos madeirenses que respeito muito as opiniões e as críticas, mas nós temos que dar o passo seguinte. Claro. Neste momento... Estas pessoas que eu referi, que são vereadores na Câmara de Santa Cruz, precisamente falavam em falta de liderança. Sim, neste momento, a frase diz tudo. Nós temos que plantar pessoas e não cortar sensibilidades, muitas vezes quando elas ultrapassam aquilo que é o elementar das regras da educação. Aquilo que é fundamental neste momento é dizer aos madeirenses que nós somos a alternativa de governo. E não esqueçamos o seguinte, se me permite, a partir do momento... O JPP está debaixo de fogo, não é para essas situações que referiu, é por situações externas, porque a partir do momento que nós abordamos situações que encarecem o custo de vida da região, quando demonstramos que as falcatruas que foi feito no concurso do ferro, e veja-se o seguinte, onde foi aldrabado, onde foi colocado a madeira mais distante do continente só para sacarem milhões do erário público. Mas essas questões que o JPP... Quando anunciamos que o preço do gás custa e que está baseado, que está debaixo de um regime de monopólio, quando pusemos em tribunal Miguel Albuquerque e o secretário da Saúde tiveram que facultar as listas da saúde para todos os madeirenses conhecer e, inclusive, demonstrar os luxos de Miguel Albuquerque a gastar o dinheiro do madeirense, 130 mil euros. Com estes elementos, o JPP é um alvo a bater. E eu quero dizer aos madeirenses que toda esta tentativa... Quase que está a dizer então que Filipe Sousa estará digamos, não é isso. Aqui numa determinada estratégia para abater o JPP ou estes vereadores que eu referi? Eu quero dizer que, a partir do momento, e eu citei alguns exemplos, que o JPP mexe nestes assuntos, há forças ocultas que estão por trás para desestabilizar, nomeadamente relacionadas com a Maria atualmente, para destabilizar o bom trabalho, que o JPP não vem fez fragilizar um bocadinho, digamos assim, o discurso do JPP, que até agora se afirmava como um partido diferente, com práticas diferentes, com posturas diferentes? Eu penso que não, era aquilo que eu disse há pouco. Todas as famílias têm discussões, todos os movimentos têm discussões, onde há pessoas, há diferentes sensibilidades. Nós temos que ter uma atitude de valorizar o que é bom e dar o passo seguinte. E lá está, o espírito de liderança é essa, é plantar pessoas. Elvio Sousa, vamos então agora dar o passo seguinte, vamos à habitação. É um problema, como sabemos, nesta altura, para muitas famílias. Que propostas é que o JPP vai apresentar nestas eleições? Pois, nós temos a habitação, como nós sabemos, preocupa-nos muito, não só a situação dramática que muitas pessoas passam a aguardar 3, 4, 5 anos em lista de espera. E para não fugir à habitação, eu posso já ter essa oportunidade. Uma das principais medidas é dar direitos aos cidadãos, humanizar o Serviço Regional de Saúde, onde, independentemente do problema que surgiu agora, porque há alguma incompetência no próprio Cesarame não ter backups de segurança para, portanto, guardar os dados das pessoas, e isso tem consequências nefastas, o que tem que ser resolvido é garantir às pessoas um tempo de saber a sua posição na lista de espera e quanto tempo vão aguardar, porque isto é inadmissível, é doloroso. Situações que eu tenho feito atendimento no Caniço, tenho recebido pessoas de toda a ilha e pessoas que choram que não lhe foi-lhes dada uma resposta. Elvio em relação à habitação... Eu estava a falar da habitação, mas vamos continuar agora na saúde e depois passaremos à habitação. Já agora, em relação à questão da saúde, tem sido uma bandeira do JPP, como sabemos, ao longo destes 4 anos, pelo menos. O que lhe pergunto, se notou alguma evolução no Serviço Regional de Saúde nestes últimos 4 anos? Não, evolução no sentido de para melhor?
Não, porque o Miguel Albuquerque prometeu reduzir as listas de espera, elas aumentaram 85%. Não, o vital é a melhor eficiência. Os números das listas. Os números foram tirados à força, foram extraídos, foram martelados. Como é que se pode retirar 19 especialidades que correspondem a mais de 20 mil atos médicos por realizar? Portanto, acha que o Governo Regional está a enganar os madeirenses? Então há pouca transparência, claro que aquilo foi feito por efeitos, por iniciativa eleitoral e, portanto, o que nós temos, o nosso programa assenta basicamente em resolver os problemas que são nefastos à população. Neste momento, a saúde, as pessoas não acreditam no Serviço Regional de Saúde, independentemente dos bons profissionais que temos, mas temos que dar esse salto em garantir direitos a estas pessoas. Elvis Sousa, vamos às propostas concretas, não em relação ainda à questão da saúde, por exemplo. Como é que o JPP, se fosse governo, resolvia, por exemplo, esta questão das listas de espera? Não, era contratualizar, entre outras situações que já foram aqui abordadas por outros intervenientes, até por mim, onde deve ser colocado a prioridade é reduzir as listas de espera. Atenção, as listas não vão desaparecer, mas não podemos deixar pessoas 3, 4, 5 anos em lista de espera. E deve ser feita uma contratualização transparente e auditada com o privado. Trocas, parcerias com hospitais do continente e não só, e com o privado, porque o exemplo, por exemplo, há pouco estávamos a falar de Santa Cruz, das pequenas cirurgias de Santa Cruz, é um exemplo disso, onde não é que seja competência imediata da Câmara, mas é possível resolver. E o Elvis Sousa tem a ideia na proposta que apresenta de quanto é que isso pode custar? Começando, nenhum partido fala em reduzir a despesa. Já reparou nisso? Ninguém fala em emagrecer a despesa da região. Miguel Albuquerque é um despesista, nós já sabemos. Mas vejam o seguinte, como é que é possível gastar 20 milhões num campo de golfe da Ponta do Pargo com 118 mil madeirenses em espera, em lista de espera por uma cirurgia consulta e exame? Levava já um bufetão, te peço desculpa, mas isto não pode acontecer. Portanto, é deitar pedra nos direitos dos cidadãos. Bem que há dinheiros que são direcionados para investimentos que têm depois comunitários, que não podem ser, por exemplo, para outras áreas. Sim, mas a redução... Mas aquilo que o Elvis Sousa está a dizer, no fundo, é a questão de prioridades, definir prioridades, que são opções políticas. Mas não é? eu há pouco dizia que ninguém fala em reduzir a despesa. Porque, vamos lá ver o seguinte, reduzir a despesa é emagrecer. Este governo tem uma estrutura governativa maior do que o anterior. Tem 10 secretarias mais a vice-presidência. Este governo fez contratações acima dos 25 milhões de euros, nomeados sem filtro. Não há controle. Foi apenas para servir os apetites do CDS. Aliás, eu aproveito para dizer que são 2 partidos contra um. É o CDS e o PSD contra o JPP. Ora, alguém já falou em cortar as gorduras deste governo, central de compras, programa de redução de despesa efetiva, até aos 15% é possível ir. E com esses 15% já dávamos direitos a muitas pessoas que estão em lista de espera. Se o JPP fosse governo, dispensava, digamos assim... Não, 5 secretarias é o suficiente. E dispensava as pessoas que lá trabalham. Não, depois temos que fazer um estudo, tinha que ser feita uma auditoria independente, mas ia acabar institutos que não servem para nada, ia acabar nomeações a torto e a direito, tinham que ser controladas e de acordo com as necessidades de serviço. Como é que não há praticamente mês que passe em que não há nomeações para assistentes, para técnicos especialistas, para o Governo Regional? Eles estão a utilizar, vejam o seguinte, telespectadores, o Governo, para dar um exemplo, amealhou no cofre da Quinta Vigia até junho deste ano mais de 87 milhões. Mais de 87 milhões. IRC, tudo bem, 17% de IRS e outros 17% de IVA. Esse dinheiro tem que ser distribuído, não pode servir para o Miguel Albuquerque andar a viajar e comprar carros de luxo como fez. Isto é um programa que tem que ser feito. O madeirense percebe se
não pode ir mais vezes almoçar e jantar fora, que o custo de vida está grande, vai ter que cortar na despesa, assim o Governo tem que fazer. Olha, ainda ontem vimos Miguel Albuquerque dizer que no Porto Santo o Parque de Campismo desapareceu porque o Porto Santo é para preços altos e para turismo de 5 estrelas. A madeirense não gosta de acampar, não é turismo da natureza também. O homem está completamente alucinado. Vamos à questão da habitação. Elvio Sousa. Neste momento, um problema que aflige muita gente. Quais são as propostas que o JPP tem para esta área? Sim, é muito simples. Há muitos anos que deixou-se investir na habitação. A resolução é colocar oferta no mercado. Mas não é oferta de T1s a 160 mil euros. Já com 30% com participado, para engordar grandes empresários. É oferta, é crédito bonificado para casais jovens que estão neste momento com dificuldades de custo de vida, com aumento de rendas, aumento das taxas dos empréstimos e, quando eu falo do crédito modificado, e também um programa, e isto tem que ser articulado com várias instituições, de apoio ao arrendamento. Reparamos o seguinte, o preço só vai baixar. O Governo tem anunciado pelo menos o Governo, programas para essas áreas. Não bate a bota que é perdiota, porque eu conheço muitas pessoas que concorreram e a popular que as pessoas têm que entregar papéis, não é? Mas entre aquilo que a propaganda diz e quando vamos requerer os beneficiários, a quantidade não bate certo. Aliás, estamos a ver agora neste momento que o nível de propaganda é tanto que até se promove almoços e jantares com os bombeiros, aproveitando um trabalho voluntariado dos bombeiros e não só, para efeitos eleitorais. Boa, e quando um governo, quando Miguel Albuquerque vem dizer que se perde a maioria, vá-se demitir, é que tem medo do JPP. Tem medo do JPP. Tem medo porque nós, com o programa que temos, de redução da despesa e de redução do custo de vida do madeirense, domesticar os monopólios. Porque é que Miguel Albuquerque disse o seguinte, que ia baixar o custo de mercadorias, que ia trazer um ferry e que ia reduzir o custo de vida e não cumpriu? Quem é que tem o controle, digamos, do custo de vida da região? São grandes interesses e ele agachou-se e não teve coragem para domesticar nem regular. E o que é que o senhor faria nesse sentido? Olha, começaria por baixar os impostos de forma progressiva. IRS e o IVA. IRS para a classe média. Mas isso já está a acontecer, diz o Governo. Não está, porque a classe média, a partir do quinto escalão, não tem o diferencial fiscal de 30%. E Miguel Albuquerque encheu o cofre da quinta vigia com 87 milhões, como podia ter baixado. Como nós propusemos o quarto e o quinto escalão, há mais de um ano, no Madeirense, o quarto escalão já podia ter beneficiado os 30% e foi só a partir... Portanto, reduzia o IRS progressivamente. O IRS... O IVA também atacava. Progressivamente? Não, o IVA é progressivamente. Nós íamos para... Nós não temos acesso às contas e o Governo nunca nos forneceu, mas nós íamos diretamente para os bens essenciais. Nós propusemos no Orçamento Regional por 2 vezes a redução de 5% para 4%. O escalão, taxa reduzida do IVA. Isso iria traduzir-se em menos 20% do preço dos bens. Esta medida transitória do Governo da República não vai durar toda a vida. A redução do ISP, a baixa do preço de mercadorias. Aproveito aqui para anunciar, tal como Miguel Albuquerque anunciou e mentia à população e não comprei, que nós, se formos governo, vamos lançar o concurso público internacional para a concessão da operação portuária. Os empresários não podem continuar a alimentar monopólios. Nós temos que regular o preço. Não é um estilo chavista ou comunista ou fascista de controlar o Porto. Nós somos uma região ultraperiférica, não podemos deixar o Porto sem concorrência e trazendo a consequência de aumentar o preço de produtos. Veja, se o Porto Comercial reduzir os preços, vai-se manifestar em toda a economia. Portanto, o Elvio Sousa, quando diz, se for governo, está a querer dizer se ganhar as eleições ou se eventualmente for chamado a fazer parte de uma solução do governo? Eu acredito, pelo trabalho que nós fizemos na Assembleia, com apenas 3 deputados, pelas palavras que ouço todos os dias dos madeirenses, que nós vamos ser governo. Vão ganhar as eleições?
podemos ganhar as eleições. Eu não está faço futurologia. Está disposto para formar um governo sem maioria? Não, eu já perdi eleições quando me candidatei à Junta de Freguesia de Gala em 2008. Fui o candidato. Perdi eleições. 2 anos depois ganhei com a equipa a maioria absoluta. Eu sei o que é estar na oposição e eu sei o que é ser autarca. E está disponível para uma solução de governo, por exemplo, com o Partido Socialista? Bom, isso é uma situação que deve ser discutida internamente antes de referir aos madeirenses aquilo que é futurologia para nós. Quando digo que somos governo, nós podemos vir a ganhar as eleições. Nós podemos vir a ganhar, não é improvável. Não é improvável. Agora, eu creio que os madeirenses confiam em nós, por isso é que eu estou a pedir a confiança. Não pedir a confiança por falta não é por vergonha, por excesso de presunção, é porque eu sei que nós fizemos um bom trabalho parlamentar. Nós apresentamos propostas, nós apresentamos soluções. E é esse exemplo que quero transportar para uma solução. E é esse exemplo que quero transportar para mostrar aos madeirenses. E não esquecendo que os nossos temas de campanha, já foi falado da saúde, da coesão social, a habitação, a agricultura é fundamental também para criar empregabilidade, o ambiente, a mobilidade dos transportes, a redução do custo de vida. Já agora, em relação aos transportes, o JPP é dos partidos que mais tem falado na questão do ferry. Se for governo, como é que resolve esta questão? Bom, nós temos... Já estive 2 vezes com o Governo de Canárias e com o diretor de operações do Armas. Não esteve com Miguel Albuquerque ou com os grupos económicos que andam a dizer que não é viável o ferry. Estive diretamente com eles, que disseram uma coisa e que eu posso revelar novamente aos madeirenses. O ferry é rentável. Depois de 6 meses de operação inicial, com carga atrelada e com passageiros, é rentável, sem indemnizações compensatórias. E então o que é que falta? O que é que falta é o Governo Regional Miguel Albuquerque, sair daqui em Tevegia, ir a Canárias, reunir-se com ele e fazer o protocolo. Eu não sou governo, não posso fazer. Olha, aqui está um exemplo. Mas se for governo já tem essa garantia? Posso dizer aos madeirenses, e atenção, eu só vou revelar, porque se revelar agora, amanhã o Diário de Notícias já me traz a dizer que eu estou a mentir. Isto agora é assim. O Diário de Notícias, desde que passou para o Grupo Sousa, só nos faz a folha, dia sim, dia não. Se o senhor tiver a falar a verdade, ninguém vai dizer que está a mentir. Não posso revelar que eu já conheço a propaganda. Tenho muitos colegas seus que foram para o governo contratados, bons jornalistas, atenção, que eles fazem-nos a folha no instante. Eu vou revelar na última semana a proposta que tem. A proposta que nós temos para o ferry. Se eu revelar agora, quero dizer... A partir do próximo ano? Bom, isso há de ser estudado, ainda estamos a fechar as negociações. Se eu vou revelar agora, Gil, tenho uma semana negra, que já sou o alvo a bater, então vai ser dia sim, dia não. Não posso fazer. E os madeirenses percebem isto. Também não pode ter receio daquilo que fala. Não é receio, é saber dizer e anunciar na altura certa. Falou da agricultura. Nós temos uma conjuntura muito difícil. Falou da agricultura. Como sabemos, o JPP tem falado muito na questão da banana, por exemplo, e da questão da GESBA. E voltamos à questão. Se for governo, a GESBA será uma empresa para fechar? Atenção, nós nunca... Para clarificar, nós nunca anunciamos que iríamos fechar a GESBA. A GESBA, com a ajuda de Miguel Albuquerque e Humberto Vasconcelos, é que em 2016 arranjaram uma lei, vou falar assim para as pessoas perceberem, para impedir que qualquer associação de produtores, tal como o PDES, que o Plano de Desenvolvimento Económico e Social favorece e estimula, pudesse se organizar com 7 produtores e 15 mil euros de volume de negócios e receber verbas da União Europeia para poder vender livremente a banana. A GESBA é uma ave de rapinha. Está a comer o rendimento dos agricultores. E por isso eles estão revoltados. Gil, só um exemplo. Como é que é possível que os produtores recebiam há 15 anos 60 cêntimos pela banana extra, por 1 quilo, e agora recebem 35? Quem é que está a ficar com este dinheiro dos produtores? E o descaramento de gastar 3,4 milhões dos produtores, 3,4 milhões dos produtores, no Museu da Banana. Portanto, o senhor não acabava com a GESBA? Não fechava a GESBA tem que se habituar... Disciplinava, digamos. Tem que ser domesticada, mas também deixar a livre
economia, o associativismo, vender a banana a quem eles acham por bem, devidamente articulado, devidamente regulamentado. Estamos mesmo a fechar o nosso tempo. Ainda gostava de fazer uma questão final que tem a ver com o turismo e a realidade, o facto de em Santa Cruz já acontecer uma taxa turística. O senhor defende que esta taxa devia de ser alargada a toda a região? Bom, a ideia de Santa Cruz, e o Filipe sempre foi pioneiro em pensar o futuro. E neste momento, a ecotaxa de Santa Cruz é distribuída nos investimentos do Conselho. Sim, sim. É distribuída nos investimentos. E não há uma pessoa, não há um turista que se queixe. Claro que pode haver alguma crítica. Agora, o que diz, e isto é muito importante, o que diz um estudo encomendado em 2016 pelo Governo Regional é que a ecotaxa deve taxar a dormida e não o percurso. E o que está a ser feito no Cais do Sardinha e no Cabo Girão é taxar o percurso. Portanto, é o oposto. O Governo gasta milhares de euros... E não entradas pagas, por exemplo, no Cabo Girão. Exatamente. Milhares de euros. Mas e o Cabo Girão, eu aqui posso apostar com alguém, um telespectador, ou consigo. Aquilo vai ser concessionado a um amigo mais tarde ou mais cedo. Este Miguel Albuquerque não faz nada onde não tenha um eventual lucro a um amigo para dar o negócio. Fechamos a nossa entrevista. Elvio Sousa é o ponto final nesta edição. Voltamos a nos encontrar aqui na próxima quinta-feira para um debate com outros candidatos. E amanhã, neste ciclo de entrevistas, temos a presença de Sérgio Gonçalves, o cabeça de lista do Partido Socialista. É tudo. Boa noite. Fique bem.